Olá, meu nome é Paloma Santos Quirino. Estou cursando a disciplina de Fitopatologia Aplicada com o docente Alexandre Capucho. Hoje eu vou falar um pouco sobre o manejo integrado do míldio na cultura da videira. Bom, sobre a cultura da videira, nós temos a espécie Vitis vinifera. É uma espécie que apresenta grande importância econômica. A sua uva tem uma casca mais grossa e apresenta grãos menores. É mais utilizada, principalmente na nossa região, para a produção de vinho, porém existe também uma grande escala para a produção de uva de mesa. É bastante sensível a condições climáticas que muitas vezes não são favoráveis a ela, mas favoráveis para o aparecimento de doenças fúngicas. E aí, na nossa região, principalmente, a gente tem o aparecimento do oídio e do míldio. São duas doenças também de importância econômica por causar bastante estrago quando atacam a cultura da videira. E aí ela não se adapta muito fácil para qualquer clima e qualquer solo. Em situações de umidade bastante elevada e climas mais amenos, ela se torna muito mais fácil e suscetível ao aparecimento dessas doenças fúngicas. Nós temos aqui os dados da produção de uva no ano 2016 a 2018, onde praticamente em todo o Brasil existe produção de uva. Porém, os lugares que são mais fortes nessa produção é a região sul, mais precisamente o Rio Grande do Sul, com maior produtividade de uva, e em Pernambuco, região Nordeste, mais especificamente em Pernambuco, que é principalmente no nosso Vale do São Francisco, que apresenta grande produtividade de uva para importação e exportação também, mais para exportação. A cultura da videira ela apresenta várias variedades, existem vários tipos aqui na nossa região. Existe o cultivo de vários tipos de uva e elas podem ser com semente e sem semente. Sobre a forma de propagação, a gente tem um exemplo que é a enxertia, onde cada porta-enxerto ele vai se adaptar às determinadas condições e climas que são favoráveis para a própria uva. E aí temos o sistema de condução que eles podem ser enlatadas ou em espaldeira. E aí aqui a gente tem o exemplo da espaldeira e da latada. A latada ela tem esse exemplo de como se ela formasse um Y. E as latadas é a mais comum na nossa região aqui do Vale do São Francisco, que aqui é mais facilmente encontrada. Bom, o míldio a gente pode destacar como sendo uma doença bastante relevante, também economicamente para a nossa produção de uva, principalmente na nossa região em épocas chuvosas, porque apresenta umidade do ar bastante elevada e clima bem ameno, ou seja, molhamento da folha. O míldio é um pseudofungo, tá? Um miceto, um parasita obrigatório, apresenta uma reprodução assexual, que vai ocorrer através dos estômatos, e aí esses estômatos vão produzir e emitir esporangiósforos, e aí esses esporângios vão ter de 1 a 10 zoósporos, que através do molhamento foliar, eles vão se movimentar próximo ao estômago, e aí se dará a infecção. E aí essa infecção vai causar algumas estruturas na folha da uva, da videira, e também pode chegar a causar na baga, tá? Na fruta. O míldio ele vai ser bastante importante economicamente para os produtores de uva pelo estrago que ele vai causar à planta, tá? Então, para a gente identificar o míldio na uva, a gente precisa ver a planta. E aí, nos primeiros sintomas, a gente consegue observar uma coloração verde claro, que é o que a gente chama de mancha de óleo nos ápices da folha. E aí, na face inferior da folha, a gente observa como se fosse um mofo branco. E essa planta, ela vai estar em contato com alta umidade, por isso o aparecimento dessa doença fúngica. Na inflorescência, ela vai causar uma deformação
deixando um aspecto diferenciado, que é um aspecto de gancho. E aí na uva, na baga, no caso, ela vai apodrecer, deixar a uva numa coloração mais escura e endurecida. Sobre o manejo integrado do míldio na videira, ele tem como objetivo a prevenção ou controle da doença na planta. Então, antes de aparecer a doença, nós temos alguns tratos, algumas formas de manejo para evitar o aparecimento. E após o aparecimento, existem os manejos também responsáveis para o controle da doença. E aí a gente destaca alguns controles responsáveis por dificultar o crescimento, o avanço da doença na planta. O primeiro controle é o controle químico. Ele vai ser realizado de forma preventiva, que é quando a gente começa no início da brotação com o uso de um fungicida. E aí, apesar de ele ser o mais eficiente e utilizado até o momento, existem outros métodos também que devem ser associados para a gente ter uma melhor eficiência com o trato dessa planta. E aí aqui a gente tem o exemplo de alguns fungicidas, né, para o controle químico. Nós temos o exemplo do Hanan e do Revus, que eles são fungicidas de profundidade, são curativos, né, que é quando a planta já está exposta ao patógeno. E aí a gente vai fazer aquele controle. E os demais são de prevenção, tá? Alguns também são de contato nessa lista. E aí a gente tem o ingrediente ativo de cada um desses produtos. Existe a dosagem indicada para cada um deles, então a gente não pode ultrapassar esse valor ou diminuir esse valor. É feito um estudo, tá? Então vale ressaltar, é muito importante isso, que a gente não pode usar em excesso. E aí o valor hoje no mercado de cada um desses produtos. No controle genético, nós temos a introdução de variedades resistentes ao patógeno, ao míldio. E aí, aqui no Vale do São Francisco, nós tivemos a introdução da BRS Vitória. Porém, hoje em dia, a gente não tem mais nenhuma resistente ao míldio. Ele já consegue invadir qualquer videira, qualquer planta da uva. No controle cultural, nós temos a utilização da poda e da desfolha. Na desfolha, em presença de folhas contaminadas, é importante esse trato para evitar a disseminação da doença, do fungo. E é isso, agradeço a atenção de todos. Obrigada.